embora eu seja pastor da igreja, 1 Timóteo nós 4. fomos eleitos nesta manhã, pela graça de Deus, pode parecer estranho o que eu vou falar, mas eu posso ser o pastor da igreja, mas às vezes eu posso não ser o pastor de alguns. Eu posso ser o pastor da igreja, mas não ser o seu pastor. Pode parecer estranho isso, mas às vezes isso acontece. E é verdade que cria-se algumas expectativas sobre o pastor, como por exemplo, agora aquele problema que a igreja tinha vai ser resolvido. Agora a igreja vai andar. Agora vai acontecer, porque o pastor chegou. Tal coisa vai acontecer, tal coisa vai andar. É comum esse tipo de expectativa, porém ela não é muito realista, porque uma pessoa sozinha não carrega uma igreja nas costas. Todos nós caminhamos juntos, todos nós caminhamos em conjunto. E esse texto nos fala, irmãos, sobre a fidelidade ao Senhor. É um princípio que é fundamental para todos os cristãos, mas torna-se ainda mais crucial para aqueles que exercem a liderança da igreja. A carta de Paulo ao Timóteo, irmãos, reflete essa preocupação em instruir o jovem Timóteo sobre como conduzir-se no ministério diante dos desafios que se apresentavam, diante dos falsos mestres que apresentavam-se às igrejas, diante dos falsos mestres que ensinavam ensinos contrários à palavra de Deus. Paulo, irmãos, não apenas aconselha Timóteo, mas ele ordena que ele permaneça firme na verdade, se tornando um exemplo para os fiéis. Nesta passagem, irmãos, encontramos 3 aspectos essenciais para a fidelidade cristã. O primeiro deles que eu vou destacar é a fidelidade ao Senhor. O segundo é a fidelidade ao chamado ministerial. E o terceiro é a fidelidade no trato com o próximo. Esses 3 aspectos eu quero destacar nesse texto, porque a autoridade de Timóteo, Paulo diz, não vinha dele próprio, mas vinha da palavra de Deus. Era a palavra do Senhor que concedia a Timóteo a autoridade para conduzir o povo de Deus. E sua responsabilidade, irmãos, era ensinar e viver essa verdade de forma íntegra. E ao estudarmos essas orientações, veremos como a fidelidade de Deus na vida de uma pessoa pode impactar não apenas o ministro, mas toda a igreja. Toda a igreja é impactada por isso. Então, vamos ao primeiro ponto, onde Paulo ressalta a fidelidade ao Senhor. Irmãos, nós observamos esse texto e vemos muitos verbos imperativos, muitos verbos que dão ordens. É verdade que o imperativo ele pode ser entendido como conselho, mas aqui no caso, Paulo está ordenando a Timóteo: torna-te, aplica-te. Isso indica ordens diretas para Timóteo em sua conduta pastoral. Não são simples conselhos, mas imperativos, e devem ser interpretados assim. As suas orientações são a respeito de conduta e ordem. O jovem pastor Timóteo iria enfrentar desafios que o ministério apresentaria. A luta seria grande contra os falsos profetas, contra os falsos ensinos que entram sorrateiramente na igreja. Não são percebidos, mas eles estão ali se infiltrando e entrando devagarzinho nos corações. O contexto da passagem demonstra isso. O começo do capítulo 4 mostra que havia pessoas na igreja que eram hipócritas. Havia pessoas na igreja que eram mentirosas, que estavam impondo ensinos de demônios. O falso ensino, irmãos, ele não é apenas uma coisa leviana, não é uma coisa que pode ser levada com leveza e simplicidade. Diz o apóstolo Paulo, esses falsos ensinos são ensinos de demônios. E esses homens mentirosos tinham a sua mente petrificada, endurecida. Nada da palavra do Senhor entrava na mente deles.
Eles eram petrificados, proibiam o casamento, dizem o texto, e exigiam a abstinência de alimentos, coisas que Deus havia criado para serem recebidas com ações de graça, pois tudo que Deus tinha feito era bom. Então aqueles homens eram falsos mestres. Por esse motivo Paulo exorta Timóteo, ensina contra estas coisas. Por isso que o versículo 11 começa, ordena e ensina estas coisas. Fala justamente contra isso. Se os falsos mestres estão sendo mentirosos e hipócritas, ensine a verdade. Fale a verdade. Seja fiel a Deus e a sua palavra, em contraste a Ele. Cita, o apóstolo Paulo, rejeita as fábulas. Não se baseie em fábula, não se baseie em contos, mas olhe unicamente para a palavra de Deus. Não se baseie nas fábulas para ensinar o povo de Deus. Por isso, na construção do texto, Paulo diz, ordena e ensina essas coisas. E isso, irmãos, demonstra para nós que a autoridade que Timóteo possuía como pastor da igreja não derivava de si próprio, mas derivava da palavra de Deus. Na verdade, de Deus, em oposição à hipocrisia e à mentira que os falsos mestres divulgavam na igreja. Apesar de pouca idade, irmãos, apesar da pouca idade que Timóteo possuía, Paulo ordena para que ele, como líder da igreja, fosse fiel a Deus. E ele diz, olha Timóteo, torna-te padrão dos fiéis, exemplos para os irmãos. E aqui há uma conformidade, irmãos, entre aquilo que é pregado e aquilo que é vivido. Paulo está dizendo, aquilo que você ensina a Timóteo, é aquilo que você deve viver. É aquilo que você deve apresentar no seu dia a dia. Poderíamos dizer que as áreas da vida de um cristão, elas estão aqui representadas. E Paulo diz para Timóteo, seja padrão dos fiéis. Primeiro, na palavra. Observe, irmãos, que a palavra aqui não é pregação. Ele vai falar da pregação um pouquinho mais para frente. A palavra aqui é a palavra de Timóteo mesmo. Ele está dizendo, Timóteo, seja exemplo no modo de falar, no modo de agir. A sua conversação tem que ser temperada com sal. A sua conversação tem que ser boa, tem que ser agradável. Você tem que ter palavras boas, cordialidade, educação. Paulo diz, torna-te padrão no procedimento, no modo de viver, no dia a dia, nas coisas cotidianas. Não apenas no púlpito e no ensino da palavra, mas ele diz que a sua vida ensine dia a dia aquilo que a palavra de Deus orienta. Ele diz, torna-te o padrão no amor. Ame os irmãos, ame o próximo. E o padrão de amor que nós devemos seguir, queridos, é o próprio Senhor Jesus Cristo, com o seu exemplo de amor. Ele diz, Timóteo, torna-te padrão de fé, E essa fé, irmãos, é aquela fé de quem se arrependeu, é a fé de quem é salvo, é a fé de quem mudou a sua mente, a sua forma de pensar. Ou seja, Timóteo, se você prega salvação para o povo, se você prega mudança de mente para o povo, a primeira mente que tem que ser mudada é a sua. A sua mente precisa ser mudada para se conformar com a palavra. Você precisa ter a fé salvadora. Não é possível, irmãos, pregar a palavra de Deus sem crer no que ela diz, sem viver o que ela diz. E ele diz, pureza, torna-te o padrão na pureza. Ele fala a Timóteo, ser dedicado, consagrado a Deus, é isso que a pureza demonstra. Essa palavra no original, irmãos, possuía o seu equivalente hebraico na palavra nazir.
E é interessante porque a palavra nazir é a base, é a raiz da palavra nazireu. Ou seja, quando ele diz pureza, seja puro, ele está dizendo, seja puro como um nazireu, como alguém que se consagra, como alguém que se dedica completamente a Deus. Os irmãos podem ler a respeito da lei do nazirado em Números, capítulo 6, depois leia com mais calma em casa. Todas essas coisas, queridos, demonstravam a fidelidade de Timóteo a Deus, mas não parava por aí. Somado a essas coisas, ainda havia o aplica-te. Ou seja, ele devia estar atento, ele devia ser atencioso, aplicado. E em que Timóteo deveria estar atento? Em que Timóteo deveria ser aplicado? Os verbos no presente indicam essa continuidade. Ou seja, Timóteo deveria fazer isso continuamente, regularmente, diariamente. E no que ele deveria se aplicar? Veja o que ele diz: aplica-te até a minha volta. A leitura. Aplica-te à leitura. Aqui sim, irmãos, este verbo, que não é um verbo, é um substantivo verbal, ele indica uma ação contínua. Ou seja, aqui sim, nós vemos, quando ele diz aplica-te à leitura, ele está dizendo aplica-te à pregação da palavra. Seja aplicado na pregação da palavra. Paulo exortava Timóteo a ser muito atencioso na pregação. Era a pregação que conduzia, era a pregação que mudava, era a pregação que moldava o povo. E Paulo diz, aplica-te a isso, Timóteo, no presente, hoje. Ele continua dizendo, Timóteo, aplica-te à exortação, ou seja, consolação. Seja persuasivo no seu discurso, seja animado, seja instrutivo, admoeste, console, fale da palavra de Deus, conduza o povo de Deus, exorte-os. Seja também aplicado no ensino, ou seja, aqui é o ensino da doutrina. A pregação não era qualquer coisa, como ele havia dito lá em cima, não se pegue as fábulas, mas se você vai ensinar, se você vai pregar, prega a sã doutrina de Deus, prega a sã doutrina cristã. E esta palavra, irmão, doutrina, eu sei que ela é um pouco surrada nos nossos dias. Eu sei que quando a gente fala doutrina, o ouvido de alguns irmãos dói, ele é machucado. Mas a doutrina, irmãos, é o que Paulo está dizendo, pregue a doutrina, que é o ensino. Não é diferente, são a mesma palavra, são sinônimos. Ensinar é doutrinar o povo, é ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Ou seja, Timóteo, aplica-te a ser fiel em ensinar o povo na sã doutrina. E ele continua, irmãos, demonstrando na vida de Timóteo que ele deveria ser fiel ao chamado que Deus deu para ele. O segundo ponto é fidelidade no chamado. Deus havia chamado Timóteo para servi-lo como pastor da igreja. E havia alguns cuidados que deveriam haver na sua vida. Se havia fidelidade, irmãos, na relação com Deus e o bom testemunho cristão, aqui havia alguns cuidados que Timóteo deveria observar na sua vida. E Paulo diz, observa, cuidado. Os imperativos continuam aqui. Ele diz, olha, não negligencies o dom que há em ti. Não seja descuidado com o dom que você recebeu de Deus por meio da profecia. Ou seja, um discurso que emana a inspiração divina. A profecia demonstra que aquilo que vinha para Timóteo vinha de Deus. E qual o discurso que nós dizemos que é inspirado por Deus? A sua palavra. A sua palavra é o único discurso que nós possuímos que é inspirado por Deus.
Timóteo recebeu o dom conforme a palavra de Deus, conforme a instrução da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus e a ordenação pelo presbitério. Era o que concedia o dom para Timóteo ser pastor. Por isso, ele não poderia descuidar e nem se despreocupar disso, mas constantemente meditar, diz o texto. Medite nestas coisas, preocupe-se, ocupe-se com isso. A sua preocupação de não negligenciar o dom que Deus te concedeu, porque Timóteo ele deveria se preocupar com a grande responsabilidade que Deus havia concedido para ele, pois a ideia de ser diligente, ou seja, eu sou, eu existo, era o propósito da vida de Timóteo. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é o seguinte: o seu chamado para o ministério é a razão da sua vida. Você vive para isso, Timóteo. Essa é a razão de você viver. Essa é a razão de você existir. Você existe para glorificar a Deus com o chamado que Ele lhe concedeu. Esse era o propósito, a finalidade. O crescimento e a devoção e o empenho daquele pastor seriam evidentes, irmãos. À medida que ele se dedicasse, à medida que ele ensinasse, que ele pregasse, que ele aplicava-se cada vez mais a estas coisas, o seu progresso era notório. Ou seja, era evidente, era claro, não era escondido. Irmãos, o crescimento na vida de Timóteo não era para ser um crescimento secreto, era para ser visível. Todas essas coisas que Paulo está dizendo para Timóteo não era para ele viver no secreto, era para a igreja notar, era para a igreja perceber isso na vida dele. O progresso deveria ser notório, visível a todos. E Paulo continua dizendo: atente-se em duas coisas. Preste atenção, Timóteo. Primeiro, em ti mesmo, e segundo, na doutrina novamente. Em ti mesmo. Timóteo deveria estar atento a si próprio. Ele deveria cuidar de si mesmo antes de cuidar do povo de Deus. É uma preocupação que Paulo passa a Timóteo. Tenha cuidado de ti mesmo. Cuide-se, para que você possa cuidar do rebanho de Deus. Eu pesquisei um arquivo na internet de um artigo intitulado Pastores à beira de um ataque de nervos. E eu vou ler apenas um trechinho para os irmãos. Foi publicado na revista Eclésia, edição 118, assinada por William Wilson Santos.